isso mesmo. Boa noite. Oi, Melissa! How are you? Que bom ter você aqui. Seja bem-vinda, welcome. Vamos lá. Vinícius, seja bem-vindo para a live da tia, né? Um minuto para mim. Que bom que vocês estão se dando um minuto para vocês. Nós vamos falar deste livro aqui. Um minuto para mim. Legal, Melissa. Você está aí nos Estados Unidos, né? O Bruno já está morrendo de saudade de você. Logo, logo você está aqui com a gente de novo. Agora eu posso falar em português, você já está aprendendo algumas coisas, né? Seja bem-vinda. Hoje eu estou aqui com vocês porque o tema da live é sobre Um Minuto para Mim. Sobre esse livro que é o mesmo autor daquele Quem Mexeu no Meu Queijo. Se eu não me engano, Picos e Vales também é dele. E ele vai tratar de um assunto muito importante para a nossa vida e que eu trouxe no programa Manhã na Band neste último sábado. O quanto que muitas pessoas, e eu falei no sábado sobre as mães, não se dedicam um tempo para si. O Lucas está aqui, seja bem-vindo, Lucas. Lucas, se você estiver disponível, não estiver ocupado, quiser entrar na live, é só pedir para entrar que eu coloco você para conversar junto comigo sobre este tema tão importante para todo ser humano, né? Tá com livros em mãos. O livro é muito legal porque o livro é através de um conto, de uma história, ele vai trabalhar um tema tão importante para as nossas vidas, que é dedicar um tempo para nós, para cuidar da nossa saúde mental e emocional. E este livro, ele começa falando de uma pessoa, um homem. Oi, Tony, meu irmão também chegou. E é super gostosa a leitura, viu? Vale a pena ler. É fininho. E ele vai contar a história de um homem que estava querendo buscar um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, que ele não estava satisfeito. E ele queria saber como as pessoas conseguem ser felizes, né? Estando bem nessas duas áreas da vida. E daí ele lembrou de um tio dele, de um tio idoso, que ele considerava uma pessoa muito iluminada, muito feliz. E ele resolveu ir visitar esse tio dele, para perguntar como esse tio conseguia manter um equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. E aí começa a jornada do livro, que ele vai estar dando algumas dicas de como você consegue isso. Essa história vai sendo contada começando com a reflexão de que quando as coisas complicam em nossas vidas, é sinal que algo realmente não está indo bem. Então, quando você se vê num cenário muito confuso, é porque sua vida não está boa em algum aspecto. E muitas vezes é por conta da falta da conexão com você mesmo. E quando você consegue perceber uma solução, quando você percebe que as coisas estão amenizando, é onde você começou a se conectar com você. O que o livro vai dizer? Ele vai dizer ele começa o livro dizendo uma frase muito importante, que se encontra num livro mais antigo da humanidade, que é a Bíblia Sagrada, que ele vai falar o seguinte: amai ao próximo como a ti mesmo. É o segundo mandamento. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você não se amar, se você não se der um minuto para você, você não vai conseguir amar ao próximo e nem ajudar o próximo. E no começo do livro, essa conversa, esse encontro do personagem que está buscando este equilíbrio com o tio dele, que é idoso. O tio dele pede para ele fechar os olhos por um minuto, e quando ele achar que passou um minuto, é para ele abrir os olhos. Então eu vou fazer isso com vocês. Agora são 8h21, eu quero que por um minuto vocês fecham os olhos de vocês. Não conte na mente, mas só feche os olhos
E quando vocês acharem que passou 1 minuto, vocês abrem os olhos. A hora que der 1 minuto aqui, eu vou falar, passou 1 minuto agora. E vocês vão me dizer se na percepção de vocês passaram ou não. Tá? Por 1 minuto. A hora que virar o ponteiro aqui, eu vou avisar. Então, esse 1 minuto, quando tiver concluído, você fala, já passou 1 minuto, só dá um ok aqui pra mim. Vamos fazer esse exercício que o livro propõe logo no início. Tem pessoas que estão entrando. Pessoas chegando aqui para essa temática. Deu 1 minuto. Vocês perceberam, quem tá aqui desde a hora que eu falei, o quanto leva tempo 1 minuto? Então, o que o autor vai falar assim? Que, nossa, parece tão pouco 1 minuto, mas se você se dedicar 1 minuto para você, que seja 1 minuto, começar por 1 minuto no seu dia, você vai ver já o efeito que você vai ter na tua vida. Porque esse 1 minuto vai proporcionar a conexão de você com você mesmo. De você com o teu propósito, de você com o que está acontecendo no aqui e agora. E quantas vezes nós entramos no piloto automático do dia a dia, a gente nem percebe que nós comemos, que nós já tomamos o banho, o que a gente fez, a hora que vê já passou o dia e você nem esteve em contato com você. O 1 minuto para mim vai te fazer esse convite para você realmente se perguntar, eu cuido bem de mim mesmo? Eu tô dando importância àquilo que realmente me importa, que é o tema da semana passada, o que realmente importa. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, se você não se cuidar, se você não cuidar bem de você, você não vai conseguir cuidar de quem você ama. Você não vai conseguir dar o melhor para quem você ama. Esta é a importância. Oi, Abel! O Abel chegou aqui também. Querendo ou não, nem que estejam de passagem, todo mundo está se permitindo dar 1 minuto para si. Isso é muito importante, porque quando a gente se permite nisso, a gente vai colher muitos frutos, principalmente para nossas relações, para a nossa vida. E dando continuidade, o que o autor vai propor? A gente pensar no que... tá bom, mas o que é a minha vida? Quem são as pessoas importantes na minha vida? Porque a maneira como eu penso sobre mim automaticamente vai ser uma maneira como eu vou pensar sobre essas pessoas importantes na minha vida. Se eu não me cuido... Abel, olha, se você quiser, eu posso te presentear também com um livro desse. É um livro super gostoso de ler, é uma história muito legal e que ela vai convidar você a ter 1 minuto para você. Então eu recomendo. E o autor vai falar o seguinte, que toda vez que as pessoas acreditam que se elas se dedicarem todo o tempo dela para o outro, ela vai estar bem. Calma que não é bem assim. Porque se você se preocupar em agradar muito as outras pessoas, você corre o risco de desconectar de quem é você. Então, é sim muito importante, o segundo passo aqui. Podia ser 60 minutos, né? É verdade, Abel. Eu acabei de fazer um exercício aqui de 1 minuto e que o autor propõe no início do livro, que quando a gente fecha os olhos e a gente tenta centrar em nós mesmos por 1 minuto, a gente percebe o quanto que 1 minuto ele acaba sendo valioso. Se você pegar pelo menos uma vez no dia, por 1 minuto, escrever num papel alguma coisa sobre você, conectando com você, você vai ver o efeito que vai dar na tua vida. E daí vai virar 60 minutos e você vai conseguir priorizar-se o tempo todo. Não que você vai desconectar das pessoas, mas você vai estar conectando com aquilo que realmente lhe importa. Por quê? Porque muitas pessoas acham que dedicar-se somente ao outro, somente ao bem-estar do outro, elas vão ficar bem. Não necessariamente isso. A gente fica bem desde que essa conexão com o outro seja por meio da nossa própria conexão conosco mesmo. Isso os estudos mostram, que você muitas vezes cura um estado depressivo ajudando outras pessoas, mas não é desconectando de quem você é, de quem você não é se deixando
de se priorizar em prol do outro. Por quê? Porque primeiro sinal de que você não está bem é quando você acaba não se cuidando e fala, eu não tenho tempo porque eu preciso fazer isso pro outro, preciso fazer isso pro trabalho, preciso fazer isso pra família, e você pensa ilusoriamente de que você está ajudando. Só que, além de não se ajudar, você também não ajuda o outro. Então, o primeiro passo é o que eu falei, que fiz referência a esse livro, a Bíblia Sagrada, que é que amar ao próximo como a ti mesmo, primeiro a você. E daí o autor vai contando uma história que daí o sobrinho dele pergunta, mas como que o senhor conseguiu essa autoconfiança, essa sensação de bem-estar, essa felicidade e esse sucesso na vida pessoal e a vida profissional? Esta sou eu, tenho de ter tempo para mim. Então, já está dedicando um tempo aqui para você, é o primeiro passo, esteja aqui. Eu esqueci teu nome da Moda Mulher, é onde eu compro muitas das roupas que são lindas para quem é mulher aqui ou quem quer presentear alguma mulher. Vai na Moda Mulher Oficial, que ela fica ali na última travessa da 9 de julho. Roupas uma mais linda que a outra. Só que eu esqueci o nome dela, converso com ela toda vez que eu vou lá. Elisângela, seja muito bem-vinda, Elisângela. E vale a pena conhecer, viu? E Elisângela, você já está se dedicando um tempinho aqui para você, esse é o primeiro passo. E daí o autor, eu falo sempre o autor, mas não é. O tio fala pro sobrinho que ele começou a fazer da vida dele, a considerar a vida dele como ele sendo um jardineiro. Um jardineiro porque a vida dele passou a ser um jardim e ele começou a ter estratégias de como fazer com que esse jardim ficasse florido. E como ele fez isso? Através de 3 passos muito importantes. Primeiro, ele com ele mesmo, lembra do mandamento? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro foi ele com ele mesmo, ele cuidando dele. Depois, ele com o outro, ele com você, que é assim, tendo consciência de que aquilo que eu passo, as angústias que eu passo, as dificuldades que eu passo na vida, o outro também passa. As inseguranças que eu passo na vida, o outro também passa. E quando eu começo a perceber que o outro é semelhante a mim, eu começo a exercer mais a empatia. E vou também largando, tirando as minhas defesas, eu me permitindo ser vulnerável, que é a live que eu fiz da coragem de ser imperfeito, de você poder permitir ser você. E a terceira área desse jardim que ele fala é o eu com nós. Então, quando eu cuido de mim, eu cuido do outro, porque eu sei que o outro é meu semelhante, as angústias que eu sinto ele também sente, as necessidades que eu sinto ele também tem, eu começo a exercer a empatia, eu começo a cuidar do relacionamento, do nosso relacionamento. E mais adiante eu vou falar o passo a passo de como fazer isso. E daí eu pergunto para vocês que estão me ouvindo, você percebe quais são as suas necessidades? Se você parar aqui agora, só para relembrar como foi seu dia, você percebe quais foram as emoções e sentimentos que você vivenciou no seu dia de hoje? Você é uma pessoa que exerce a autoempatia? Vocês estão aqui? Então, né, deu uma entrada aqui no meu celular, mas já saiu. Alguém pode me dar um ok que está aqui para mim ver se a live está rodando ainda? Ok, tá aqui. Ô Tony, meu irmão querido, a mamãe tá me ligando. Você liga pra ela e fala que eu tô na live? Minha mãe tá me ligando. Ô Tony, por favor, dá uma ligadinha lá pra mamãe e fala que eu tô na live. Ela que tá tocando o telefone aqui. Obrigada aí pelo feedback que tá rodando. Gente, obrigada, Fê, de você estar aqui comigo. E vamos dar continuidade. Por favor, Tony, liga pra mamãe e avisa que eu tô na live, senão ela vai ficar tocando o telefone. Minha mãe querida, acho que ela esqueceu que tinha minha live hoje. Então, eu tô trazendo para vocês a reflexão que o livro provoca, assim, nós percebemos a nossa necessidade, se nós exercemos a autoempatia de perceber o que a gente precisa e o que o outro precisa, e se nós cuidamos da relação. O autor vai dizer, neste primeiro capítulo dele, que é quando ele vai dar a importância do eu,
Então, como eu foco em mim? Qual é o equilíbrio da minha vida? Se eu tô cuidando tão bem de mim quanto eu cuido da minha família? Se eu se eu trago a mesma consideração para mim, como eu trago para uma pessoa que eu gosto muito? Porque muitas pessoas se perdem tratando muito bem o outro, mas se machucando muito para isso. Então eu deixo de me cuidar para cuidar do outro. Só que eu não percebo que na realidade, quando eu faço isso, eu estou me abandonando. E daí o meu jardim, que é a minha vida, que é a minha estrutura, vai murchando. Então assim, vale a pena a minha vida murchar? E disse, que exemplo eu vou estar fazendo para outra pessoa? A minha vida vai deteriorando em função do outro. E daí eu não vou conseguir exercer um bom relacionamento com essa pessoa. E o autor vai dizer assim, que eu descubro o que é melhor, geralmente, quando eu consigo colocar em prática a minha prioridade. A minha prioridade nunca vai ser passar por cima do outro, de forma alguma. Mas se a gente for pensar na analogia do avião, quem já pegou um avião? Quando você entra no avião, as orientações é do quê? Alguma coisa que acontecer, a máscara primeiro coloque em você, depois no outro, não é isso? Então, é esse cuidado. Primeiro eu tenho que estar abastecida, eu tenho que estar cuidada para mim poder cuidar do outro. Eu tenho que funcionar dessa forma. Porque quanto mais eu cuidar bem de mim, mais força, mais disposição eu terei de cuidar do outro, de estar com o outro. Porque quanto mais eu for feliz, mais eu permito inconscientemente de que o outro também esteja feliz e que ele possa também buscar esta leveza, tanto na vida pessoal quanto a profissional, porque nós somos um ser integral, né? Nós não somos só hora sou profissão, hora sou vida pessoal. Você é uma pessoa em qualquer cenário que você esteja. Então, por isso que ao eu cuidar de mim, eu permito que você faça o mesmo. E quando eu li isso no livro, eu lembrei, não sei se vocês conhecem, um trecho do discurso de posse do Nelson Mandela em 94. Eu vou ler ele aqui para vocês. Ele diz o seguinte: nosso grande medo não é de que sejamos incapazes. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além da medida. É nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos amedronta. Nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante, atraente, talentoso e incrível? Na verdade, quem é você para não ser tudo isso? Bancar o pequeno não ajuda o mundo. Não há nada de brilhante em encolher-se para que as outras pessoas não se sintam inseguras ou em torno de você. E é à medida que deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas a permissão para fazer o mesmo. À medida que eu cuido de mim e busco o meu brilho, eu permito que o outro possa fazer o mesmo. Porque cuidando de mim, eu cuido de você. O você é o eu, é o meu eu em você. Nós somos basicamente iguais. Você sou eu. Lembrando-me disso, eu posso ajudá-la a cuidar melhor de mim. Né? Porque eu cuidando de mim, eu estou cuidando de você. Eu estou mostrando para você. É este caminho. É lindo, né, Lucas, esse discurso de posse, né, do Nelson Mandela. Porque ele é muito poderoso. Eu tenho ele no áudio, depois se você quiser eu partilho com você. Que é lindo ver ele dizer que inconscientemente nós podemos brilhar. Nós realmente podemos permitir que o outro possa brilhar também. Quando eu mostro minha vulnerabilidade, o outro também pode mostrar dele. Porque somos todos iguais. Na essência, somos todos iguais. Na essência, somos seres humanos que buscamos a conexão. E quando nós permitimos isso, eu vou te passar depois, Lucas. Quando nós permitimos isso, nós conseguimos realmente buscar a plenitude. E ele vai dizer assim, que reconheço que cuidar bem de você é tão útil para você quanto cuidar bem de mim. Então eu posso ajudá-lo de muitas maneiras diferentes. Uma das melhores que eu conheço é estimulá-lo a cuidar de si mesmo. Quando nós estimulamos as pessoas que nós amamos, vai cuidar de você, vai fazer as coisas para você, tenha um tempo para você. Porque muitas vezes você vê bastante isso em família.
aonde um dos integrantes, famílias disfuncionais, ai, tô muito bem, minha vida tá muito bem, e não consegue olhar para o lado que o outro tá se sacrificando para ele estar bem. Então esse é o momento certo de você exercer a empatia. Você tá bem, mas as pessoas que estão ao seu redor também estão bem? Existe o ganha-ganha ou se prevalece o ganha-perde? Como que é nas tuas relações? Eu já cheguei a atender casais que um falava assim, ah, mas quando eu tô ruim ele tá bem, quando ele tá bem eu tô ruim. Será que precisa disso? Como você pode exercer nas suas relações o ganha-ganha? Pensar em si, mas dar espaço para o outro, cuidar do outro. O outro cuidar de si, mas também cuidar de mim, de ter uma troca. E não assim, para que eu ganhe você precisa perder ou vice-versa, né? Quando você se sente mais feliz, outras pessoas sentem-se mais feliz também. Por quê? Porque você dá a liberdade de ela tá buscando a felicidade dela e vai estar ajudando pessoas do convívio da tua casa ou fora da tua casa. E ele vai estar dizendo também nesse capítulo que é cuidar de você, que assim, eu sinto-me equilibrado e atencioso quando eu ajudo ajudo os demais a se cuidarem melhor. Quando você dá a oportunidade para o outro se cuidar melhor, você acaba se sentindo melhor também. Quem nunca viveu uma situação onde assim, poxa vida, não sei, nunca conversou com uma pessoa e falou assim, nossa, eu não sei o que acontece, é sorte no dinheiro e infeliz no amor, feliz no amor e sorte e sorte no dinheiro. Será que precisa ter um ganha para cá e um perde para lá? Será que realmente não é possível exercer essa empatia? Isso não tem jeitos. Você só consegue isso quando você primeiro cuida de você, quando você primeiro exerce, sabe, esse autocuidado, a autocompaixão, porque daí você consegue olhar para o outro, você consegue considerar o outro e daí os dois crescem juntos. As pessoas que estão juntos crescem junto, porque tá se pensando no ganha-ganha. Cuidando bem de você, você cuida bem de quem você ama. Esse é um lema que o livro traz muito isso, que quando a gente cuida bem de nós mesmos, a gente cuida bem do quem a gente ama. E o caminho para a gente cuidar bem de nós mesmos é começar por 1 minuto. 1 minuto que seja no dia para você. É 1 minuto para cuidar de você. E o que significa cuidar? Não é fazer coisas práticas no dia a dia. Tem mulheres que eu atendo, assim, não, eu cuido, eu vou pro salão de beleza uma vez por semana. Eu vou pra academia. Tá, mas isso é cuidar? Não é esse autocuidado que eu estou dizendo. O autocuidado é a conexão com o seu eu interior. É a conexão, tipo assim, com o teu propósito. Eu me amo, eu me acolho, eu vejo o que é bom pra mim. Não é só fazer unha pra ficar bonito. Não é só fazer ginástica ou fazer uma caminhada porque tem que ter o resultado físico. Isto é importante, isso faz parte do pacote. Mas o cuidar com o autoconhecimento é você fazer uma reflexão que é assim, para tudo, respira, percebe como está teu corpo, como você está se sentindo aí aqui agora, vai conectando com o teu coração batendo, qual é a sua sensação, como que é, por exemplo, estando aqui agora a ouvir minha voz, sabe, tá sentindo esse momento, o que tá te incomodando no corpo, como você passou seu dia, sabe, esse pequeno olhar da presença, o estado de presença, que a meditação traz muito disso. A hora que você exerce esse olhar, ufa, você já libera, sabe, endorfina no corpo, já gera um bem-estar, você já vai ficando mais calma, seu coração bate mais tranquilo, sua respiração não fica ou parada ou exagerada, você vai, sabe, se soltando, se percebendo e vendo assim, sabe, que é olhar na minha pele, olhar no meu corpo, onde eu tô sentindo, como foi meu dia, que sentido tem, quem são as pessoas que me falaram palavras que eu gostei hoje, que carinho eu recebi da vida hoje, que carinho eu dei para as pessoas com quem encontrei, as pessoas com quem eu falei, eu pude expressar a conexão do meu coração com essas pessoas. Como valeu o dia de hoje? Quando eu paro, que seja 1 minuto essa reflexão, eu vou falar assim, e pra mim? Eu falei o quanto eu sou importante, o quanto eu sou amada, o quanto eu sou merecedora.
né? O quanto que eu mereço ter uma vida plena, eu mereço ter uma vida próspera, e eu acreditar nisso. Isso é um exercício do cuidar de mim e do cuidar do outro. Quem ligou para alguém hoje, quem perguntou se alguém está bem, alguém que ama, quem falou uma palavra de carinho para alguém, quem agradeceu hoje, quem agradeceu o almoço que comeu, ou o lanche que comeu, sabe? Quem percebeu o valor que tem a vida? Isso é se dedicar um minuto, isso é ter o exercício do estado de presença. Por quê? Porque quando nós fazemos isso, nós passamos por terceiro passo, que é o cuidar do nós. Quando eu olho para mim, vejo o meu valor, vejo que eu sou merecedora, tenho contato comigo, exercito o estado de presença, porque às vezes, ó, é de um segundo, quando você tá ali no almoço, fala, oh meu Deus, eu que sou crente a Deus, sou católica, eu me abençoo, agradeço o alimento que tá ali, isso já é um exercício do autocuidado. Quando eu pergunto pro meu amigo, quando eu falo uma frase, eu agradeço quem fez meu alimento, quando eu faço esse exercício, eu já tô pensando no você, tô cuidando do você. E ao cuidar de você, eu também cuido de mim. Essa é a relação. Quando eu atendo bem um cliente, quando eu me preocupo com o outro, sabe, em mínimas coisas, é exercer a conexão e não ficar no piloto automático. Tem que fazer, vamos lá fazer, vamos fazer. E não se conecta com ninguém. Isso tira você da tua essência. Oi, Sueli, seja bem-vinda. Tô quase finalizando aqui, aliás, tô na metade da live aqui. Mas seja bem-vinda, depois você vê o começo. Quando eu consigo cuidar de mim e cuidar do outro, eu vou para o terceiro pilar desse jardim, que é essa metáfora que ele faz de cuidar do jardim da vida, eu vou cuidar do nós. O que é o nós? O nós é a nossa relação. A relação que eu vou ter com as outras pessoas. Eu tenho condições de manter um relacionamento com as outras pessoas quando eu lembro do seguinte: quando cuidamos bem de nós, podemos mostrar reciprocidade, empatia, o melhor do meu, empatia com o outro. Quando eu conecto em mim, eu consigo conectar com o outro. Se nós esperarmos que um relacionamento satisfaça as nossas necessidades, nós também vamos nos desapontar. Porque quantas vezes as pessoas falam assim, ah não, quem tem que dar o primeiro passo é o outro. Não. Toda vez que você, em qualquer cenário da tua vida, isso é verdade, gente. Toda vez que nós criamos expectativas sobre o outro, não tenha dúvida, você vai se frustrar. Porque você, ao criar expectativas sobre o comportamento do outro, o que eu faço? Eu desconecto de mim e coloco minha vida na mão do outro. E por mais que o outro faça, nunca vai ser aquilo que eu pensei. E daí eu vou sofrer. Eu vou entrar num caminho que só vai gerar desconexão. O Lucas está falando uma pergunta. Se não der para responder, tudo bem. É ruim se sentir errado em ser feliz com tantas pessoas sofrendo? De forma alguma, Lucas. Lembra do que eu acabei de ler aí, do discurso de posse de Nelson Mandela? Você não ajuda ninguém sendo pequeno, você não ajuda ninguém sabe, uma coisa é você ter empatia e poder ajudar com o que você tem o outro. Mas outra coisa, você se sentir culpado por estar feliz. Lembra da felicidade? A felicidade é um estado de espírito. Nós exercemos a felicidade e nós podemos estar felizes em meio ao caos, em meio a tantas pessoas sofrendo. Que isso não é culpa, porque é um estado de espírito teu. Você vai emanar luz, você vai emanar brilho para as pessoas, mesmo para aquelas que estão sofrendo. O fato de eu ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa que tem um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, eu ter uma vida, ser grata pela minha vida, ter uma vida próspera, eu não posso me culpar porque a pessoa do meu lado não tem. Mas eu tenho condições de, se eu encontrar com essa pessoa, poder ajudá-la, às vezes só com uma fala. E você ainda, Lucas, com o dom que você tem da palavra, com tudo que você tem, estando na TV e podendo trazer, às vezes, uma palavra que você fala, você está salvando vidas.
né? Então você não tem que se sentir culpado, muito pelo contrário. Eu sempre coloquei isso. Teve uma época, o ano retrasado, antes da pandemia, meu menino veio com essa angústia também. Nossa, porque foi aprendendo que tem muito sofrimento na humanidade, muitas pessoas desfavorecidas, e ele, um menino tão privilegiado, com tudo que tem na mão. Como que eu vou fazer? Como que a gente pode ter tanta coisa e o outro não ter? A gente tá tão feliz e o outro sofrendo. E eu virei e falei para ele: filho, pensa, se você não se permitir ser isso e poder ir à frente, fazer o uso das coisas boas que você tem na vida, dessa felicidade, em prol, tendo essa autoridade em prol do outro, no caso, por exemplo, com você, Lucas, da fala, de poder estar na TV, dando uma palavra de conforto, se você querer, definhar que nem esses que estão sofrendo, para quem vai sobrar? Quem vai salvar quem? Lembra? Eu estando bem, estando feliz, eu consigo ajudar o outro. Então eu não tenho que sentir culpa de estar feliz e alguém estar triste. Lembre-se também, temos os menos favorecidos, pessoas demais sofrendo, pessoas inocentes sofrendo. Eu sofrer junto, eu não vou ajudá-las. Mas eu estando forte, estando feliz, eu vou usar o que eu tenho para ajudá-las, mesmo que indiretamente. Seja a luz que você quer ver no mundo. Não vá para a escuridão junto com aqueles que sofrem. Tenha sim a empatia, mas não precisa estar na mesma frequência. Entende? Então isso é muito importante. Eu não preciso estar na mesma frequência do sofrimento do outro. Eu posso trazer a luz e não é, isso é viver no mundo de faz de conta. Não é, é concreto. Eu me sinto merecedora, eu sou feliz, eu sou plena, mesmo às vezes até uma pessoa querida estando sofrendo. O que eu posso é para essa pessoa querida, quando é próxima demais, é dar meu acolhimento. Mas eu não mudo a vida do outro se o outro não quiser. Eu posso transbordar a minha luz, minha felicidade, para mostrar que o outro também pode. Que isso é possível também para o outro, e não é só comigo. Se eu posso ser feliz e plena, você também pode. Eu não preciso abaixar minha felicidade, abaixar minha realização para chegar até você. Não, eu tô aqui e posso te chamar, vem para cá. Tem alguns que não vão conseguir. Tem alguns que não conseguem exercer autorresponsabilidade. Tem alguns que estão super perdidos. Tem alguns que estão em sofrimento mesmo, estão vivendo dores profundas. Eu posso só acolher, posso dar minha solidariedade, mas jamais me sentir culpada porque eu estou feliz, minha vida está plena, eu estou gostando de ficar em casa, de trabalhar em live, então eu vou me sentir culpada porque tem tanta gente que não tem nem onde ficar. Puta, mas então eu tenho que honrar porque eu posso ficar, eu posso ter uma puta estrutura que possa me manter assim. Eu tenho que agradecer a Deus e manter minha plenitude, minha felicidade. Eu não tô pisando em ninguém pra estar feliz. Quando a gente, e daí que não existe, lembra que eu falei do ganha-ganha? Quando eu preciso ganhar para o outro perder, pisar em alguém ou tá sendo desonesto, daí eu tenho que rever meus valores. Mas não me permitir ser feliz e abraçar o que eu tenho, o que a vida me dá, o que Deus me proporciona, porque tem muitas pessoas sofrendo, não. É a mesma coisa de eu estar num avião, não poder colocar máscara porque eu tenho que colocar primeiro para a criança. Daí ela não vai conseguir colocar em mim. Ou me sentir culpada porque alguém na hora ali se perdeu e não conseguiu colocar máscara. Eu não vou poder responder por todo mundo, né? Então assim, quando nós cuidamos bem de nós, nós podemos em seguida cuidar bem do outro. Podemos ser mais carinhosos, podemos ser mais afáveis. Quando nós colocamos as expectativas no outro, a gente vai sofrer. Quando a gente acredita que a nossa felicidade depende de como o outro vai reagir, a gente vai sofrer. Quem nunca chegou em casa, eu falei isso para meu filho, agradecer todos os dias o que ele tem. É agradecer e honrar. Eu honro. Como que eu honro? Fazendo, sabe, dando valor ao que eu tenho, agradecendo, é podendo fazer bom uso, é podendo, não preciso me sobrepor em cima de ninguém, mas me sentir efetivamente, isso é muito importante. Nós precisamos insistentemente nos sentir merecedores. Então, quando algo de bom acontecer na tua vida, nossa, eu não merecia isso. Eu não merecia sim, porque sou filha de Deus, porque eu tenho o meu valor. Mas o outro também tem, eu sei. Mas comigo eu sou grata,
comigo eu me fortaleço, porque isso vai irradiar e eu permito que o outro também busque e possa se fortalecer, né? Isso é muito importante. Quando eu me fortaleço, é isso, né, Lucas? Quando a gente se fortalece, não tem que sentir culpa de ser feliz, tem que viver essa plenitude. O outro não pode, então eu posso dar minha solidariedade e você tem um poder muito grande na tua mão, ô Lucas. Porque às vezes o poder não é dar algo para alguém ou tirar a dor de alguém. É mostrar a tua força, a tua leveza, a tua palavra. Por quê? Porque isso vai contagiar os outros. Eu falo, o Lucas é uma pessoa que transmite uma energia, só de olhar para ele, é assim, é muito gostoso. Claro que, como qualquer outro ser humano, deve ter seus ladinhos aí, ardidinhos, como qualquer outro ser humano. Mas não interessa onde a gente coloca mais luz. Naquilo que é belo. Porque a gente permite que o outro também possa ser. Isso é muito importante. Então, isso vale a pena. E é muito legal falar isso pro filho mesmo, porque a gente tem que passar. Porque, principalmente adolescentes, passam por essa angústia de, sabe, da justiça. Como que pode outro ter? Eu tenho e outro não tem. Todo mundo tem o lado ardido, viu, Lucas? Mas não tem problema, é sinal que nós somos humanos e a gente está em constante evolução. Isso é muito importante. Então, quando a gente olha para isso, a gente começa a nos respeitar, a respeitar o outro. Então, assim, esses lados ardidos que nós temos, ok, temos, mas a gente tem tanto mais plenitude, por isso somos merecedoras de um lado feliz, de um lado bom, temos que, sabe, celebrar, porque assim, se eu posso ser feliz, se eu posso ter o que tenho, você também pode. Se eu posso conquistar as coisas que você admira em mim, você também pode. O mundo tá para todo mundo. A gente tem que cada um fazer a parte. Eu sempre falo que as pessoas falam, eu oro, não acontece. O que é a palavra oração? É orar com ação. Você tem que ter ação na tua vida. E tem pessoas, sim, os menos favorecidos, que acabam não tendo, mas será? Sabe, a gente não... Como que a gente vai querer questionar os desígnios que são dados para cada um? A gente pode ajudá-los na nossa jornada. E às vezes com uma palavra, com uma fala, a gente ajuda muito o outro. E a gente nem tem a dimensão disso daí. Quando a gente vai pensar no nós... O que é mais importante? O mais importante do que nós sermos amados é nós sermos capazes de amar. Isto é muito importante. Eu só vou exercer conexão com o outro quando eu me doar, quando eu abrir o coração. É como eu estava dizendo. Eu não vou dar o primeiro passo, é ele que vai dar. Se quiser que resolve, tá. Que mudança você quer ver na tua relação? Que mudança você quer ver no mundo? Quer esperar que o outro dê o primeiro passo? Por que não você? Por que não ir em direção à tua felicidade? Por que não conectar com o outro? E sabe como você consegue fazer isso? Quando você conecta com você, conecta com a tua importância, dedica um tempo para você, para o seu autocuidado, e daí você não vai se sentir menos que ninguém, você não vai estar se humilhando a ninguém, você está só proporcionando conexão com o outro. Se o outro não quiser, você não vai poder só lamentar, mas não existe... sabe aquele... Tem pessoas que falam assim, fulano é a metade da minha laranja, eu sou metade. Não existe ninguém pela metade, você tem que buscar ser inteiro. Ser inteiro para poder fazer conexões sadias e inteiras. Por isso que um minuto para mim, um cuidado, autocuidado, focar em você, vai possibilitar que você esteja inteiro para o outro. E daí a relação fica saudável, daí os relacionamentos ficam saudáveis, daí você consegue cuidar dessa terceira parte do seu jardim da vida, que é o nós, que é o relacionamento. O nosso compromisso não é fugir de nós mesmos, mas é cuidar de nós e cuidar um do outro, porque a hora que eu cuido de mim eu consigo dar, né? Ninguém dá aquilo que não tem, isso é muito importante a gente colocar. Então, fica um pouco aqui a reflexão, deixe um minuto para mim. O que é um minuto para mim? É o meu autocuidado. Quando eu tenho autocuidado, eu consigo olhar para o outro, porque ninguém dá aquilo que não tem. Quando eu consigo olhar para o outro, eu consigo cuidar da relação. Daí eu vou ter relacionamentos mais saudáveis. Quando eu busco e faço um adubo no meu jardim da vida, no meu eu interno, para que eu seja uma pessoa feliz, ser feliz,
não é viver exaltado. Ser feliz é ter a plenitude e o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional e a vida espiritual. Quem cuida da vida espiritual. A espiritualidade não é religião, mas é acreditar em algo maior regendo por nós. É acreditar na natureza, é acreditar na vida, é acreditar que somos um todo, que estamos nesse mundo e que está tudo conectado, está tudo interconectado. Quando nós cuidamos desta base, nós conseguimos olhar o outro com empatia, com compaixão, com acolhimento, porque a gente vai ver muitas vezes que aquilo que é nosso, muitas vezes o outro também tem. Que o lado árido que a gente tem, ardido que a gente tem, o outro também tem. E como a gente pode ter compaixão quando o outro está desequilibrado e não vamos lá, acabamos com o outro, não. Porque ele fala de um lado meu também. E como eu exerço essa autocompaixão? Que é quando a gente vê muito em brigas de casais. Quando um tá alterado, não é a hora de você bater de frente. Não é a hora de você retrucar. Não é a hora de você acreditar que a verdade sua é que vale mais. É a hora de acalma e acolha ou silencia. E a hora que tudo estiver mais calmo, você consegue ter um diálogo, ter um encontro. Daí você vai conseguir cuidar do nós. Por quê? Porque você cuidou de você, cuidou do outro, porque você se viu no outro e consegue acolher. Daí você conseguindo acolher, o relacionamento se estabelece. Então fica o convite para vocês. Leiam este livro, Um Minuto para Mim, uma leitura super gostosa. E daí neste livro que ele diz, você vai aprender a ter paz e equilíbrio, vai ter mais sensação de paz e equilíbrio, melhores relacionamentos pessoal e nos seus negócios, na sua vida profissional. A sua energia vai aumentar, por quê? Porque quando você foca em você, você se alimenta e você consegue ter conexões mais plenas sem se contaminar com o fora. E vai ter menos fadiga, menos atrito, vai ter uma melhor, ele fala assim, vai ter um sentimento eufórico de renovação. Você vai conquistar aquilo que você precisa para ter o equilíbrio. E isso só é possível através de você. Você vai concluir que é isso. Sempre eu acabo minha fala e trago na minha fala essa questão. O autoconhecimento é a porta para muitas conquistas na vida. Porque quando você se cuida, você consegue cuidar do outro. Cuidando do outro, o relacionamento ele se torna mais saudável. E eu termino aqui, faltando um minutinho aqui para as 9, que é às 9 horas que eu termino. Agradecendo a participação de quem esteve aqui, de quem passou por aqui, por todos. E segunda-feira tem mais live, vai ser um tema super legal. Eu quero que vocês estejam comigo no sábado de manhã, às 10 da manhã, no programa Amanhã na Band. E o tema vai ser super legal. Eu aguardo vocês. Um grande beijo, até sábado e na segunda-feira que vem estaremos aqui de novo.